Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar de um tema que é o tema do dia. Produtividade, como é que nós podemos aumentar a produtividade neste momento tão importante da nossa economia e também das empresas em geral. Uma das circunstâncias que mudou radicalmente foi a necessidade que nós temos hoje de nos adaptar a uma nova forma de trabalhar. Há pessoas que se adaptaram muito facilmente à questão do home office, trabalhar à distância, muitas outras estão a viver um verdadeiro inferno. E a base deste vídeo começou com uma conversa que escutava enquanto esperava para ir buscar os meus filhos ao colégio, e dois pais lamentavam-se profundamente porque a empresa acabara de informar que vão estar em home office até o final do ano e estavam completamente perdidos. Eu acho que é justo estar perdido nesta fase onde nós temos que fazer estas adaptações tão rápidas. Só que também é justo procurar alternativas, soluções que nos possam permitir ter mais produtividade, que nos permita estar mais equilibrados também nesta nova realidade estranha, mas que passou a ser uma realidade que nós temos que viver com ela. Okay? Então hoje vou trago-te aqui 5 tópicos, 5 ideias centrais para conseguires aumentar a tua produtividade. E a primeira, não poderia ser outra, é define onde queres estar. É fundamental nós termos a capacidade de definir onde é que nós queremos estar a curto, médio e longo prazo. Ter a noção. Eu sei que o mundo neste momento está instável, há muitas dúvidas, mas é essencial ter a capacidade de definir para onde queremos ir. O que é que queremos garantir? O que é que queremos obter? Porque se não tivermos essa direção, e é isso que falamos aqui, a importância da direção, muitas vezes estamos a escolher algo para a nossa vida que não é aquilo que nós verdadeiramente queremos. Estamos a fazer escolhas e decisões baseadas em apenas emoções circunstanciais, apenas em contexto que na verdade não traz muito mais do que um certo sentimento de estarmos perdidos, não temos a noção para onde é que queremos ir. Então, para nós estarmos bem, estamos alinhados, produtivos, nós temos de ter direção. Claro que essa direção pode ser algo que tu definas para um ano, pode ser algo que tu definas para 6 meses, para 3 meses, mas pode ser algo também que definas para a tua semana. Então, do ponto de vista da produtividade fina, aquilo que é o dia-a-dia, ter aquilo que é a direção desta semana é importante. Quais são as big ideas, quais são as ideias centrais que eu quero desenvolver esta semana para chegar ao final da semana com um sentimento de concretização, porque isso vai aumentar ainda mais a motivação e a produtividade para a semana seguinte. Então, criar direção é essencial. Define onde queres estar, é decisivo, ok? Quando tu tens claro onde é que tu queres estar, fica mais fácil compreender que as pequenas ações que vais tomando têm uma direção que é consistente, que vão no sentido daquilo que tu queres verdadeiramente atingir e não por simplesmente que estás a andar à deriva. E ainda mais nestes momentos de incerteza, ter a noção para onde queremos ir, como queremos ir, passa a ser um fator-chave, passa a ser um fator determinante nas decisões que tomamos no dia-a-dia. Ponto número 2, define prioridades. As prioridades estão invariavelmente ligadas àquilo que são as coisas mais importantes da nossa vida. Porquê é que eu vou neste caminho e não naquele? Claro que é assim, a velocidade que tu geras nas tuas concretizações, é claro que dependem da prioridade que tu lhes vais dar. E é interessante combinares esta questão de onde é que tu queres chegar, isso dá-te direção, que era o ponto número 1. Neste ponto número 2, definir as prioridades. Qual é a velocidade que eu quero colocar em cada uma das coisas que eu estou alinhado em concretizar, em conquistar. Uma vez mais, esta definição de prioridades pode ser a médio prazo, pode ser a longo prazo, pode ser a curto prazo e pode ser para a tua semana. Quais são as prioridades desta semana? Muitas pessoas vivem mais facilmente com uma visão de médio prazo, gostam de antecipar, ou seja, percebem que estão a ter ações no dia-a-dia, mas não estão tão focados. Para eles é uma mera to-do list, mas aquilo que lhes dá de facto o foco, a prioridade, que lhes dá produtividade é ter claro qual é que é a prioridade e para onde é que querem ir. Há outras pessoas que preferem esse processo mais minucioso, mais perto deles. Então, percebe qual é que é o teu sistema mais confortável para definir esses estágios de direção e velocidade, ou seja, de onde é que queres estar e que prioridades é que queres dar, e começa a te colocar essas métricas alinhadas com a tua forma natural de ser. É chave quando nós conseguimos compreender que para onde queremos ir e que prioridade vamos dar. Há coisas que todas as coisas são importantes. Muitas vezes eu ouço nas organizações que tudo é importante, tudo é prioritário. Tá, mas dentro do prioritário, qual é que é o prioritário urgente? Qual é que é o prioritário dos prioritários? E muitas vezes hoje em dia, e por isso trago aqui neste vídeo, esta decisão é tomada
por ti. Pois é, porque estamos mais à distância, temos outras ferramentas mais distantes de estarmos ao lado da equipa para fazermos algumas trocas de interações, seja porque trabalhamos sozinhos, então é fundamental teres tu a capacidade, teres tu a responsabilidade de definir quais são as prioridades daquilo que tu pretendes fazer para chegar ao tal ponto, a tal direção para onde tu queres seguir. E então, a partir daí, entramos na terceira questão, que é medir e alterar até acertar. É fundamental aceitar que há coisas que não vão acertar à primeira, e ainda bem, porque é esse processo que nos dá um conhecimento. Eu dou-te aqui uma metáfora muito fácil de compreender. Quando tu vais com um GPS para uma morada nova, de um amigo teu, uma coisa nova onde tu vais visitar, se tu fores só no GPS, provavelmente a segunda vez que lá foste, tu precisas do GPS, porque não memorizaste o caminho, porque não criaste referências do caminho de chegar até lá. Mas muitas vezes quando tu vais a testar um caminho, achas que sabes, que alteras, que vais a segunda vez que lá vais, tu não precisas de nenhuma orientação externa. Tu sabes exatamente como chegar lá porque já falhaste. E é essencial conseguir acertar e alterar até que cada coisa seja concretizada. Nada na vida vai acontecer sempre à primeira. Então é fundamental medir e estar sempre pronto para alterar, até acertar, metro a metro, ir gerindo aquilo que nós queremos concretizar. Repara, recapitulando, se o primeiro ponto dá direção e dá-te linhas de longo prazo, dá-te aquilo que são os alinhamentos que tu queres, as prioridades vão dar a velocidade. Mas de nada vale ter as velocidades se tu não conseguires medir até que ponto essa velocidade não te está a fazer cometer alguns erros, que não te faz, por exemplo, repensar aquilo que passa a ser uma nova prioridade. Isso só consegues com este terceiro ponto, que é medir. Medir é chave, ok? Medir e, claro, aceitar que vamos ter que alterar, até acertar. Metro a metro, o caminho faz-se metro a metro. Claro que, no final, para algumas pessoas foi um grande salto que tu deste, mas se calhar para ti, tu compreendes, foram pequenos passos que foram sendo dados. Produtividade tem a ver com medição, tem a ver com a capacidade de aceitar que não somos perfeitos e que temos que alterar, afinar até chegarmos ao modelo que nós queremos, até acertarmos no processo que nós queremos. Isso é uma realidade também, por exemplo, até para as pessoas que se estão a encaixar. Não é? Lembra-me dos pais que estavam lá no início, à porta da escola. Nós não tivemos a oportunidade de desenvolver uma conversa, mas se tivéssemos, o que eu lhes diria é assim, até que ponto vocês têm claro qual é a direção que vocês querem colocar? Porque eu sei que há muitas distrações. Eu trabalho em home office, há cerca de 5 anos que estou a desenhar trabalhar exclusivamente em home office e no final do ano passado estava muito perto dos 90% dos meus clientes todos online. Portanto, sei bem muitas vezes, no início, como é que é essas tentações de nos distrairmos com coisas que estão fora, muitas vezes, daquilo que é a nossa interação diária de estar no escritório ou estar em casa. E claro, quando vou ao escritório estou mais concentrado, mas também tenho muitas solicitações. Em casa eu consigo fazer essa gestão e trazer essa capacidade, mas se eu não tiver claro aquilo que eu pretendo fazer neste médio prazo, neste curto prazo, o que seja, se eu não tiver claro quais são as prioridades que eu quero colocar nas execuções desse curto, médio prazo, se eu não tiver a capacidade de medir essas ações, esses resultados nesse curto, médio prazo, então todo o processo fica muito mais difícil. E claro que nós temos que ir medindo esse processo e uma das formas de gerar um pouco mais de consistência nessa métrica é criar rotinas. As rotinas geram, ao fim e ao cabo, um foco mais concreto e é determinante perceber qual é o horário que eu tenho, por exemplo, mais criativo, qual é o horário que eu tenho mais focado de materialização das coisas. Até aí, essas rotinas ganham um significado completamente diferente. Porque se eu tenho uma rotina porque sim, porque acordo e vou vendo os e-mails e depois logo se vê, quantas vezes é que eu vejo os e-mails, todo este processo é uma questão de gerar as rotinas mais indicadas para a minha forma de ser e para a forma de entregar trabalho. A grande questão do trabalho à distância passa também por uma certa responsabilidade das nossas funções. Ser, ao fim e ao cabo, donos do nosso tempo passa também por ser responsáveis por ele, responsáveis pela entrega. E não é só dizer que ok, é dizer assim, eu consigo entregar, mas neste horário. Porquê? Porque se calhar tu consegues gerir melhor aquilo que é o teu foco criativo, com o teu foco de concretização. É fundamental ter essa capacidade e isso só se consegue gerar através de rotinas. Rotinas que muitas vezes, uma vez mais, usando a estratégia do ponto número 3, têm que ser alteradas. E não deixar que essa rotina seja, ao fim e ao cabo, mapeada por solicitações externas. Eduardo, sim, mas o meu chefe está-me sempre a pedir coisas assim do nada.
se tu não disciplinares de uma forma produtiva o teu chefe, então a única coisa que vais fazer o resto da tua vida é queixar-te deste e do próximo. Ele também não percebe quais são os teus limites. Negocia aquilo que é importante para ti. Cria rotinas que sejam produtivas para ti e, no caso, para alguém que estejas a colaborar. Ser criativo, ser focado, cria rotinas. E, acima de tudo, aceita alterá-las sempre que for importante. Se nós não alterarmos rotinas, nós ficamos presos em processos, em procedimentos que, na verdade, não são rotinas que sejam produtivas. A rotina só é produtiva quando nós conseguimos medi-la e perceber que esta é a melhor forma que eu tenho de entregar aquilo que é suposto entregar, alinhado com aquilo que é a minha visão essencial, com aquilo que é a minha prioridade através da velocidade que eu lhe gero e, claro, conseguir medir e alterar passo a passo, metro a metro. Okay? Quinto e último, não te deixes guiar pelos outros. Eu já levantei aqui um pouco essa questão em relação à questão dos chefes anteriormente, mas é fundamental tu teres aquilo que é o teu guião. Seres responsável por aquilo que entregas. Uma das grandes oportunidades que este trabalho à distância está a gerar é nós sermos donos, ao fim e ao cabo, do nosso tempo e donos daquilo que é a nossa entrega, o nosso delivery. E tu dizes, mas como assim, Eduardo? Toda a gente me invade o telefone, o WhatsApp, não sei o quê. Claro que sim, porque então toda a gente está a aprender com esse processo. Se tu não definires tu aquilo que é fundamental para tu entregares o melhor possível, essas pessoas vão estar sempre a invadir-te. E se tu estiveres fechado numa reunião, se estiveres numa videoconferência com alguém, eles vão invadir. Se calhar vão, mas vão ficar à espera, porque não têm hipótese de fazer. Então, não te guies pelos outros, começa a guiar-te por ti, pela tua forma de produzir, gera o teu nível de produtividade, começa a perceber quanto é que tu vales do ponto de vista do resultado. É importante também, não só se estás a trabalhar por ti, como também se estiveres a trabalhar numa organização. Qual é a tua capacidade de entrega? Percebe que muitas pessoas estão perdidas e estão a girar e disparar para todo lado. Não entres nesse jogo. Cria o teu próprio guião. Faz tu por ti. E então, depois interage com os outros. Eu não estou a dizer que não cooperes a equipa. Estou a dizer que define tu aquilo que é fundamental para ti e não fiques tu dentro da prioridade das outras pessoas. Eu sei que toda esta questão da produtividade, hoje em dia, e sabes que habitualmente trabalho aqui mais a questão de, não só a nível de coaching, mas dos relacionamentos, é que a produtividade depois afeta a parte dos relacionamentos. Eu vejo isso cada vez mais. Pais e mães a dizerem que estão cada vez mais absorvidos, que chegam ao final do dia e não conseguem parar, não conseguem ter tempo de qualidade com os filhos porque estão absorvidos com não sei quantas coisas que ficaram em atraso. Então sim, a produtividade passou a ser um tema central também para nós irmos discutindo aqui uma vez por outra, porque é fundamental alinhares, integrares, conseguires respeitar ambos os mundos que tens neste momento, porque estão cada vez mais próximos, porque se estiveres a trabalhar em casa eles são quase coincidentes, e conseguir, ao fim e ao cabo, equilibrar. Trazer, mais do que equilibrar, integrar para que possas usar esses dois mundos que possam ser algo que te apoiem e que te ajudem a levar a tua produtividade para um novo nível, que te ajudem, ao fim e ao cabo, a produzir aquilo que tu consegues gerar de valor. Estejas por ti, a trabalhar por ti, estejas a trabalhar interagindo com outras equipas. Ok? Produtividade é um tema central, por isso hoje trouxe aqui este vídeo, mas já sabes, aqui no canal tens muitos conteúdos que eu tenho a certeza que te vão fazer sentido. De alguma forma, aqui ou ali, ou alguma parte deste ecrã, estão novos vídeos para poderes continuar a usufruir e cresceres e gerares ainda mais valor para ti, a nível pessoal e a nível daquilo que é a tua transformação profissional. Grande abraço, a gente vê-se já num próximo vídeo. Até já!